Olá, seja muito bem-vindo a este canal que te ajuda a evoluir. E para você que não me conhece, eu sou Jusileide Araújo. Chegamos a mais de 100 inscritos e, como prometido, nós vamos fazer um sorteio. Eu tentei aqui fazer o sorteio pelo YouTube, eu não consegui, então eu pensei numa nova forma. Para você que quer participar do sorteio de uma mesa real comigo, você vai mandar um zap para 21 991 506019 e fala assim: eu quero participar do sorteio, que aí eu vou te colocar no grupo. E no final de abril, lá pelo dia 20 mais ou menos de abril, eu vou estar sorteando lá pelo WhatsApp, tá? Eu vou conferir se você é inscrito no YouTube, ok? Eu peço que você compartilhe, que você curta o vídeo para que o canal possa expandir cada vez mais, para que nós tenhamos novos sorteios, tá? Então não se esqueça, se você quiser participar, me chama no WhatsApp. Põe assim, eu quero participar. E aí eu te adiciono num grupo no WhatsApp. No dia 31 de março de 2025, nós temos um ritual pela prosperidade. O valor é R$ 30. É só você fazer o comprovante, depositar R$ 30 na minha conta. O Pix é 21991506019, que é o meu WhatsApp. Manda o comprovante para esse número de WhatsApp, com o seu nome completo e data de nascimento, ok? Então vamos lá. Eu tô um pouco sumida porque eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu. E é claro que esse canal aqui é para te ajudar a evoluir. E provavelmente eu vou deixar um exercício e uma prática para você. Lembrando, queridos, que práticas esotéricas, qualquer coisa para que você tenha proveito, ela tem que ser feita com uma frequência. Eu aconselho algumas vezes a fazer por 21 dias, outras vezes a fazer pelo menos por 90 dias. Por quê? Para que mude as sinopses dentro da nossa mente. Então vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha vida lá atrás, que era uma porcaria, provavelmente igual a maioria dos brasileiros, né? Com muita dificuldade, com muitas situações. Eu tive diversos diagnósticos errados por erros médicos. Eu atraí durante muito tempo pessoas tóxicas para minha vida, pessoas invejosas, pessoas que me prejudicavam. Então, assim, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ser muito boa, tentar cumprir lá todos os mandamentos, né, diante de Deus, a minha vida não era lá maravilhosa. Tinha muitos problemas. Tudo que eu tentava não funcionava. Apesar de ser uma pessoa boa, só vinha desgraça para minha vida. Teve uma vez uma situação que eu, mesmo tratando bem um certo cliente num lugar que eu trabalhava, ele tentou me agredir. Ele só não pulou o balcão porque tinha um vidro, tá? Porque ele não foi com a minha cara. E não ir com a minha cara aconteceu várias vezes durante a minha vida. Então, assim, um dia eu ouvi assim: você cria a sua realidade. Eu comecei a rir quando eu ouvi isso a primeira vez. Por quê? Eu acredito, sempre acreditei que aquilo que você planta, você colhe. E aí eu achava que eu estava colhendo frutos bons e que lá no meu futuro, sabe, quando eu tivesse velha, sabe aquela velhinha de 80 anos com a bengalinha? Eu achei que só lá que eu ia colher os frutos bons. E aí quando essa pessoa falou pra mim que a minha vida era eu que estava criando, de acordo com meus sentimentos, com as minhas emoções, eu falei assim: cara, eu sou uma pessoa boa. Aí a pessoa falou pra mim assim: o que você tá gerando de energia que você não tá sabendo? Porque existe a mente consciente e a mente consciente. O que tá no seu inconsciente? E eu, por já saber, né, que a mente é uma coisa bem complexa e que realmente existe uma coisa chamada mente inconsciente, eu só não sabia que a minha vida era comandada também pela mente inconsciente. Eu achava que só o consciente é que mandava. E aí eu fui pra pensar assim: eu vou dar uma chance pra você, para que você consiga me provar
que eu consigo mudar minha vida. Gente, eu não mudei minha vida em 21 dias, mas eu mudei as minhas percepções. Só um momento. E aí, nos primeiros 21 dias, eu comecei a mudar minhas percepções. Com mais ou menos um ano depois que eu comecei a fazer essas práticas de autoconhecimento, foi que eu percebi algumas mudanças. Então, eu sempre tive muitos desafios, sempre teve muitos desafios na minha vida. E eu cheguei num determinado momento que eu falei assim, vou continuar tentando, né? E mas não só tentar, de tentar. Eu fazia todos os dias. Então, fica a dica para vocês. Eu equilibrei pai e mãe, fazendo oração do perdão da Cristina Cairo por 90 dias. Um dia para o pai, outro dia para a mãe. É claro que eu não terminei 90 dias, porque quando você se sabota, e o teu ego, ele tá acostumado com uma zona de conforto, ele vai fazer você esquecer. E aonde você esquecer, se foi no dia do pai, se for, ou no dia da mãe, aonde você esquecer, é aonde você tem o principal problema. E que não ser apenas um problema, pode ser vários questionamentos. Eu já tô dando a dica para vocês, tá? Eu comecei também a fazer o Ho Oponopono, por mim, pela minha vida. E eu comecei a fazer várias práticas de respiração para poder me manter no momento presente, que é conhecida, uma das técnicas é conhecida como Mindfulness. E mesmo assim eu continuei atraindo médicos horríveis. Vários médicos aí de endocrinologista e nutricionista falavam para mim assim, se vocês não sabem, eu estou com obesidade mórbida. E, gente, obesidade mórbida é considerado uma doença aí grave, tá? Apesar de ter feito dieta, de ter feito vários programas de emagrecimento com endocrinologista, com nutricionista, eu não conseguia emagrecer. Inclusive, depois de ter sido chamada várias vezes de mentirosa, que os médicos falavam assim, você não tá fazendo a dieta. Eu fazia, comia até menos do que eles mandavam, mas eu continuava engordando. Então, assim, uma vez passou um remédio, gente, que tira completamente a fome. Eu fiquei sem comer 3 dias e aí eu fiquei com medo de colar o estômago, porque quando você fica muito tempo sem comer, pode acontecer do teu estômago não é colar, ele diminuir e ficar tão pequeno que depois você não consegue nem beber água. Então eu só bebia água. E aí eu não tinha fome nenhuma. Eu passei assim, do 4º dia em diante, depois que eu comecei a tomar esse remédio, que o médico laranja para não colar o estômago. Um mês depois, eu tinha engordado 4 quilos, mesmo sem comer. O médico, na minha cara, falou que eu estava mentindo. Foi até uma médica nessa época, né? E aí o meu ex-marido tava comigo. Ele falou assim, não, eu tô preocupado porque ela não tem fome. E aí ela come a laranja, que eu chupava ela e comia o bagaço, tá? E aí a médica, não, isso é impossível. Quando o senhor sai pra trabalhar, ela tá comendo escondido. Não, gente, eu não comi escondido. E isso aí me fez questionar, será que realmente eu sou obesa porque eu como demais ou existe alguma outra coisa que eu não estou vendo? Então, ela deixou eu continuar tomando remédio e eu ainda continuando comendo só uma laranja por dia. No mês seguinte, eu engordei mais 2 quilos. No 3º mês tomando esse remédio, aí eu emagreci 600 gramas. Porque eu passei a comer a laranja dia sim, dia não. E aí eu desisti do remédio porque não estava emagrecendo coisa nenhuma. Eu ia voltar nela quando mudou o plano e eu tive que voltar num outro médico que cortou aquele remédio e passou a mesma dieta, mas com algumas alterações. A que a médica tinha passado, né?
Resumindo, durante décadas eu tentei emagrecer e não consegui. Mas quando eu comecei a mudar a minha realidade, eu descobri que existe pessoas que engordam, que não é pelo que comem, mas é pelo nível de estresse que ela tem, às vezes é emoção, e tem uma questão também, às vezes, que não é no meu caso, não, né? Quando a pessoa vai pra guerra, os ancestrais trazem as memórias genéticas. E aí eles comem em excesso para acumular energia para quando não tiver comida, como no caso de uma guerra. Então, cada caso é um caso, e aí eu entendi que não basta apenas um nutricionista para quem é obeso. Tem que ter acompanhamento psicológico. Tem que ter para você poder aprender a se conhecer. E como eu já estava aprendendo a me conhecer, eu detectei algumas características minhas. E eu comecei a trabalhar nisso daí. Resumindo, quando eu mudei de um estado para outro, só o fato de chegar num outro estado, sem o nível de estresse que eu tinha no estado anterior, eu emagreci 30 quilos sem fazer dieta. Então hoje, com esse corpinho lindo que vocês me veem aí, tá? Saibam que eu, sem fazer dieta, emagreci 30 quilos. A última nutricionista que eu fui, ela me falou uma coisa que me fez pensar muito. E como eu já estava nesse processo de autoconhecimento e emagrecimento, ela falou assim: você tem 28 refeições durante a semana, mas eu quero que uma vez por semana uma vez por dia você come uma fruta e eu vou te liberar 7 refeições na semana para você comer o que você quiser. E aí eu fiz isso. E foi aí que eu emagreci os 30 quilos. Porque o medo era tanto de engordar mais e mais e mais, que eu simplesmente, quando me dava vontade de comer alguma coisa que eu sabia que ia me engordar, eu não comia. Então, durante muitos anos, por exemplo, eu não tomei sorvete, eu não tomei refrigerante, eu não tomei bolo, não comi bolo, não ia nem festa para não cair no. Sabe? E quando essa nutricionista falou que a coisa tava na mente, simplesmente bateu assim. É a mesma coisa que eu estava estudando sobre autoconhecimento. E aí eu emagreci 30 quilos nessa época. Só que eu tava com uma certa situação, por isso que eu não fazia vídeo todo dia, por isso que eu não fazia rituais, as pessoas me cobravam, faz mais ritual, divulga mais mesa coletiva, divulga mais seu trabalho que é maravilhoso, porque eu tinha uma situação que eu não conseguia fazer tudo. Eu já tenho algumas questões, né, que eu aprendi a conviver já e provavelmente vou conviver pro resto da vida, né, se eu não conseguir me curar, é claro. Que me limitava muito. E aí, com essa situação que estava acontecendo, eu fiquei mais limitada ainda. Para vocês terem uma ideia, a minha energia estava tão horrível que para mim conseguir um ginecologista, eu levei 1 ano e só consegui em um dia, que eu estava quase morrendo. E eu fui falar com o administrador, porque eu ia para marcar o ginecologista no posto público. E eles falavam que não era naquele dia. Eu explicava as minhas situações, que eu tenho uma dificuldade, inclusive eu tenho direito à prioridade no atendimento, tá? E eles nunca davam. E aí, nesse dia, eu cheguei lá na administração, eu falei assim, eu pensei, vou na administração, se não resolver, eu vou dar um jeito de denunciar o posto. Eu pensei isso, mas aí quando eu cheguei na administradora do posto, a mulher chegou e chamou o atendente e falou assim, você explicou isso que a senhora tá me explicando pra eles? Eu, sim, aqui, eu mostrei, inclusive foi ela que me atendeu hoje, o meu laudo médico. E ela falou que eu tenho que vir no tal dia pra marcar. Ela, não. Aqui no posto, a gente dá prioridade no atendimento para quem tem prioridade. E todo mundo sabe disso. Resumindo, naquele dia, marcaram um ginecologista. Eu fui na ginecologista no dia, né, na mesma semana, tá? E ela, no mesmo dia que eu fui atendida, já me encaminhou para um hospital maior para poder ter um acompanhamento e provavelmente eu ia operar. Eu cheguei lá, eu fui muito bem atendida pela médica, que na verdade foi um médico, né, agora no hospital. E ele pediu os exames e falou para mim assim, quando os exames estiverem prontos, você vem e marca o anestesista.
Um mês depois, os exames estavam prontos, eu fui marcar o anestesista. A atendente informou que era para mim esperar em casa a ligação do hospital. E eu fiquei esperando. 9 meses depois, eu quase morri, fui socorrida. Porque, na verdade, gente, em dezembro de 2023, eu cheguei literalmente a morrer por causa desse problema. Só que os espíritos me trouxeram de volta. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre isso. E o hospital onde eu fui socorrida mandou eu voltar no hospital que eu tava pra poder fazer a cirurgia. E aí foi visto que a atendente me deu a informação correta, só que os exames já tinham 9 meses. Eu tive que fazer de novo os exames. E isso foi em outubro de 2024. Quando chegou em dezembro, o exame estava pronto, o médico já mandou eu na anestesista, já foi tudo marcado para fevereiro. Chegando em fevereiro, eu fui fazer a tal biópsia para saber o que era. Só que os médicos decidiram, depois da biópsia, me internar. Por quê? Eu estava tão anêmica que eu fui obrigada a tomar 5 bolsas de sangue. E eu cheguei à seguinte conclusão quando o médico falou para mim que eu ia ter que operar. Eu cheguei à conclusão seguinte: se eu fosse para casa, eu iria morrer. Porque eu já estava internada, tomando remédio na veia, e o remédio não estava fazendo efeito. Se eu fosse para casa, não ia tomar na veia, eu ia tomar comprimido. E se o remédio na veia, que é mais eficiente, não estava fazendo efeito, então o comprimido também não ia. Se eu fosse para a mesa de cirurgia, provavelmente ele ia morrer, só que poderia ter acontecido o que aconteceu em 2009, quando eu morri na mesa de cirurgia, e os médicos me trouxeram de volta e me induziram coma. Eu falei assim, pelo menos se eu for operar e eu morrer, ainda pode-se ser que os médicos me salvem e tragam de volta, né? E eu vá pro coma. Então aceitei. Aí os médicos marcaram o cardiologista. Claro que eu não vim para casa porque eu estava muito anêmica. Eu tomei 5 bolsas de sangue e todos os dias um remédio lá, que eu não vou falar o nome aqui para vocês, tá? E eu fui, gente, no hospital público, aqui na cidade que eu moro, muito bem atendida pelos médicos, pela equipe de enfermagem e também pela equipe de limpeza. Até a equipe da cozinha, quando a nutricionista passou, que eu falei que eu ia morrer de fome, que eu ia enterrar no hospital, que eu ia pedir pro meu irmão trazer comida para mim, porque eu sou muito nojenta para comer, e a mulher perguntou o que eu comia, ela não se preocupa, a gente vai mandar. Porque assim, tem coisas que eu não como, tá? Então, por exemplo, entre arroz branco e arroz integral, eu como arroz branco, mas eu prefiro arroz integral. Eu não como feijão todo dia. E geralmente, quando eu como feijão, é o caldo do feijão. Peraí, você não come feijão todo dia, Joseleide? Não. Eu gosto de salada de feijão fradinho, mas eu não como todo dia. Então, assim, geralmente eu não misturo arroz e feijão. E eu como legumes, muito legumes cozidos, tá? Eu como legumes cru também. Não como tudo cru, como vocês sabem que eu não consigo. E nesse hospital eu fui pela primeira vez na minha vida. Eu fui muito, mas muito bem atendida pelos médicos. Então eles marcaram o cardiologista. E, gente, quando eu vi meu coração lá no ultrassom, eu pedi até pro médico, doutor, pode gravar pra mim? Porque eu tenho um CDzinho lá em casa que eu gravei quando eu fiz o cateterismo, que meu coração não tava tão bom desse jeito, não. Isso diz pra mim que tudo que eu fiz nas últimas décadas, tá? De suplementação de vitaminas, suplementação de minerais, mudei a minha alimentação. Eu controlo hoje tudo com alimentação, água e repouso. E eu vi meu coração ali forte. Eu falei assim, tem como gravar? Porque eu quero me reapaixonar por mim mesma. Porque eu não sou especialista. Mas olha como meu coração tá forte. Isso quer dizer que ele vai aguentar a cirurgia. Porque da outra vez não aguentou. Né? Como eu falei, em 2009 eu morri na mesa de cirurgia e os médicos me trouxeram de volta. E aí, ele deixou eu operar com todos os riscos que tinha, porque a grande questão é que quando aconteceu lá o que aconteceu em 2009, eu fiz uma série de exames que tava tudo ruim dentro de mim. A máquina do corpo tava todo ruim.
Então, quando eu comecei no autoconhecimento, que eu comecei a estudar terapias naturais, que eu comecei a estudar psicossomática, eu me formei numa coisa chamada naturopatia. Eu não trabalho com naturopatia, às vezes eu indico profissionais que são meus amigos que a gente estudou junto e tal, porque eu acho que você tem que se especializar só naquilo. E eu não me. A minha parte, assim, eu gosto muito da parte energética da coisa, tá? Então, pela primeira vez na minha vida, quando eu falei pro médico, eu falei assim, eu tenho isso, isso e isso. Ele, tá, qual remédio que você toma? Eu, nenhum. O médico olhou pra uma cara pra mim e falou assim, como assim? Você tem tudo isso? Hoje eu me trato tudo com coisas naturais. Eu não vou falar pra vocês, tá? Como que eu faço, o que que eu suplementei, porque aí você tem que ter um acompanhamento com um especialista, tá? Com um naturopata. Pressão alta. A minha pressão, eu não tomo mais remédio, que eu tomava. E quando eu falei pro meu cardiologista lá atrás que eu não ia mais tomar remédio para pressão alta, quando eu falei pra minha endocrinologista que eu não ia mais tomar remédio para resistência insulínica, quando eu falei que eu não ia mais tomar remédio, que eu falei pro cardiologista, pro coração, eles entraram em parafuso. Mas por quê? O que que eu fiz? Eu suplementei, peguei meu conhecimento, me suplementei, mudei a minha alimentação. E aí eu fui eliminando o remédio. E eu avisei isso pros médicos. E quando agora eu falei pro médico, ele ficou bem me olhando assim, tipo assim, na mente dele, pra ver, mas essa mulher é louca. Como assim? Tem um monte de coisa e trata tudo com alimentação. E aí eu expliquei pra ele 2 motivos que fazem a minha pressão subir. O calor, né? Porque realmente o calor, quando tá quente demais, a pressão sobe de todo mundo. E dor. E dor. É só assim que a minha pressão sobe. Fora isso, eu controlo ela. Ah, tá muito quente. O que eu faço? Eu vou lá, bebo bastante água. Eu pego um pano, passo no meu corpo pra poder me refrescar. E se eu tô em casa, na rua, não tem como fazer isso. Tá? Então, na rua, dependendo de onde eu esteja, por exemplo, tô dentro do hospital, eu peço pra ligar o ventilador. Não tem ventilador, eu começo a me abanar pra não subir a pressão, porque se minha pressão subir, ela fica incontrolável. Gente, eu fiquei internada todos esses dias no hospital. Em nenhum momento a minha pressão subiu. A minha pressão só subiu. Eu fui transferida de um hospital para outro para tomar mais uma bolsa de sangue. E lá onde eu fiquei, na sala que eu fiquei, não tinha ventilador. E aí a minha pressão chegou a 16/9. Mas quando eu voltei pro fresco, a pressão já foi pro normal. Né? E eu fiquei muito revoltada que eu me colocava no quarto muito abafado. E quando se a pressão tá alta, gente, eles não operam, tá? Mas aí, como eu voltei, a pressão voltou normal e aí eu fui operada. E depois da cirurgia de 2009, nenhum médico queria operar mais nada em mim por causa das comorbidades, tá? Que eu afirmei para o meu médico, o Dr. Sérgio, para a equipe médica dele, inclusive para o Dr. Cotrim, eu falei assim, eu não tomo remédio mais, eu controlo tudo na alimentação, tudo com água, tudo com repouso, é tudo controlado assim, tá? Com chás, com coisas naturais. E quando o anestesista veio ver a minha garganta, né, para poder, se precisasse fazer intubação, como é que seria, ele ficou impressionado com a passagem que é muito pequena. Eles tiveram dificuldade de achar minhas veias, que são muito fininhas. No último dia, no penúltimo dia que eu estava internada, eu tinha que tomar os remédios, né? O acesso estourou, teve que procurar um novo acesso e eles não estavam conseguindo. Eu fui furada umas 30 vezes e a expressão que usaram foi: as veias estão secas. E aí chamaram um dos anestesistas e eu virei para ele: olha, a jugular não. Os médicos estão querendo chupar meu sangue pela jugular. E eu brincando, né? Ele, calma, eu só quero tentar. Gente, ele usou uma coisa de bebê, tá? Uma agulha que é usada em bebê, para poder achou uma veia e teve que usar de bebê. E aí avisou para os médicos que tem remédio que não pode entrar por ali, porque o remédio é forte e rebenta a veia. E aí, o nome desse médico anestesista é Santo Dr. Henrique. Eu falei para ele que eu ia chamar ele de Santo Dr. Henrique, tá? Porque ele poupou a minha jugular. Se ele não consegue achar um acesso, eu ia ter que ir para ter aquele negócio na jugular e aquilo ali ia me deixar muito nervosa e com certeza a pressão iria subir.
E o que acontece? Antes, a minha vida, antes do autoconhecimento, antes de ensinar as técnicas que eu uso, que eu ensino para vocês, tanto aqui pelo YouTube, como no Instagram, como pessoalmente, se fosse naquela outra época lá, nada disso, eu provavelmente teria morrido na mesa, provavelmente teria pego péssimos médicos, péssimos enfermeiros, só que agora eu tô numa outra vibração. Então eu atraí para minha vida profissionais melhores, pessoas mais calorosas. Josilene, você não teve problema nenhum no hospital? 2 problemas que eu tive. Um com o enfermeiro, porque o meu médico tinha passado e falado para mim andar. E eu só tinha mulher na enfermaria, não, na UTI. Eu fui mandada para UTI, não porque eu tive algum processo na cirurgia, que foi muito bem a cirurgia, não teve nenhuma complicação. Isso, para você que está aí do outro lado me ouvindo, é um completo milagre, tá? Porque uma pessoa que já teve uma parada cardiorrespiratória numa cirurgia, provavelmente na próxima terá também. Tá? Mas eu não tive nenhum problema, nem no coração, nem na respiração, nem de pressão, nem de nada. Foi tudo muito maravilhoso. Eu tô falando aqui hoje com vocês, hoje é dia 19 de março, eu estou me recuperando da cirurgia, tá? E por ser obesa, a cicatrização é mais lenta, tá? Então, assim, hoje, conversando com vocês, eu atraí para minha vida pessoas melhores. Eu pedi para um enfermeiro, que era um enfermeiro, ele devia ter uns 2 metros de altura, num turno que teve lá, para ele me ajudar a ir no banheiro, mas eu acho que ele não entendeu. Ou não queria mesmo trabalhar, sabe? Que tem gente que não quer trabalhar não, gente, é assim mesmo. Então, assim, em vez de ser 100% maravilhoso, foi 99% maravilhoso, tá? Todos os técnicos enfermeiros foram eficientes no trabalho deles, tá? Me trataram super bem. Eu fui muito bem acolhida nesse hospital. A minha alimentação lá, a nutricionista mandava o que eu comia, né? Legumes, carne, do jeito que eu fazia na minha casa, é o que tinha no hospital, tá? Então, assim, eu fui muito bem acolhida. E eu percebi isso, e eu tinha que falar isso pra vocês, que aquilo que eu ensino pra vocês é porque eu já coloquei em prática na minha vida, e isso vai ajudar vocês. O que acontece? Eu estava, né, há 2, 3 semanas atrás, no posto perto da minha casa, para poder ver o curativo, porque já foi tirado os pontos, aí tem que ficar vendo, né, uma vez por semana, como é que tá a cicatrização. Quando eu cheguei na minha casa, por volta de 1h da tarde, não tinha nenhuma novidade não, mas quando foi 3 horas a minha senhoria me chamou, porque o hospital já tinha me ligado 3 vezes. Sim, o hospital público me ligou para saber como eu estava. A minha senhoria ficou admirada porque ela nunca viu isso dentro de um hospital público. Aí eu falei para ela assim, mas deve ser por causa das comorbidades. Eles devem estar assim admirados com o que aconteceu, porque na verdade foi um milagre não ter acontecido nada comigo. Nada a ver, foi uma cirurgia super tranquila, como se tivesse sido operada uma pessoa que não tem problema nenhum. E pra você que tá aí do outro lado não sabe o que é senhoria, porque aqui a minha senhoria, quando eu chamei ela de senhoria, ela não sabia o que era. Senhoria é proprietário da casa que você que tá aí do outro lado, pode ser de um outro estado, sem ser do Rio de Janeiro, né? Então, senhorio é o homem, né? O proprietário da casa. Senhoria é a proprietária da casa que você mora de aluguel. E aí eu falei lá com o hospital, falei como é que tava. Aí me perguntaram se eu tava de repouso, se a pressão tinha subido, aquelas coisas lá. Eu, não, tá tudo normal, já falei, eu tô na minha cama, na minha posição. Eu só não tava agora de manhã, quando vocês ligaram, porque eu fui no posto pra ver a cicatrização. Eu tava no posto, tá. Aí eles perguntaram se eu ia no dia 11 lá. Eu falei assim, que tava tudo certo, que eu ia. Quando eu cheguei no hospital pro médico ver, ele ficou admirado com a cicatrização. Então, eu aconselho vocês,
todas as técnicas que tem aqui no canal, não faça uma vez e desista. Como eu falei pra vocês, a oração do perdão da Cristina Cairo, eu não consegui a primeira vez fazer 90 dias consecutivos. 3 anos depois que eu comecei, aí eu esqueci de fazer, recomeçava. E eu recomecei várias vezes. Só depois de 3 anos é que eu comecei, que eu fiz os 90 dias. Por quê? Todo mundo tem ego, todo mundo está acostumado na zona de conforto da sua própria vida. Então, aquilo que for confortável para o teu ego, ele não vai querer deixar você mudar. Mas é só você persistir que você consegue. Então, hoje eu quero deixar para vocês a prática, tá? De você pegar pelo menos uma vez na semana. O ideal é que você faça isso todo dia. Você vê na sua vida, não é a vida dos outros, na sua vida, qual foi o ponto que te chateou, né? Ah, e a fulana me xingou, tá? Aí você escreve lá, fulana me xingou, tá? Só lembrando que o outro é o teu espelho. Fulana te xingou. O que você tá refletindo pra fulana te xingar? Ai, mas eu sou uma pessoa boa, sou amorosa. Tá, mas a sua energia tá vibrando no xingamento. O que aquilo quer te dizer? O que você tem que aprender com isso? O que esse xingamento tá querendo te dizer? Entende? E você vai analisar essas situações. Ah, Ju, eu não sei o que isso tá querendo dizer. Eu tenho uma pessoa que ela fala assim pra mim assim. Ah, eu não sei o que isso quer dizer pra mim. Então vai analisando, tá? E é sempre situações repetitivas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Nossa, a minha irmã é a queridinha da minha mãe, é a queridinha do meu pai. Mas eu sou a mais velha. Eu é que tinha que ser a queridinha. Tá? E o que isso quer dizer pra você? Ah, eu não sei. Você vai ter que analisar. Aí vem a mesma pessoa e fala assim: nossa, eu odeio que a minha prima tem preferência pelo filho, tá? Por que você odeia isso? Ai, porque meu pai tem preferência para minha irmã. Porque a minha mãe tem preferência para minha irmã, tá? E o que isso quer te dizer? Porque aquilo que tá te ofendendo, aquilo que tá te magoando, é o que você tem que trabalhar em você. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Esse é um dos exercícios que você que está aí do outro lado me ouvindo nesse exato momento, você tem que começar a colocar em prática. Mesmo que você não entenda o que aquilo quer dizer, mas você já está observando que tem um padrão aí, que não é só uma pessoa que tem preferência, no caso dessa pessoa, não é só o pai e a mãe que tem a preferência, todo mundo à volta dela tinha preferência por algum filho. O que isso está querendo dizer? Ela, claro que hoje, né, ela já sabe o que isso estava querendo dizer. Ela já está trabalhando isso na vida dela, tá? Porque ela descobriu que é o que eu falo. As outras pessoas são o seu reflexo. As situações à sua volta são o seu reflexo. E por isso que eu estou aqui contando para vocês hoje o meu reflexo antes. Apesar de ser muito boa, muito maravilhosa, eu só atraía porcaria e desgraça para minha vida. Mas eu estava vibrando algo que eu não estava vendo. Aquele homem lá que quis pular o balcão para me agredir, ele tava com muita raiva. E na época, eu falei pra minha chefe assim, mas por que esse homem tá com tanta raiva, gente? E a minha chefe, eu não sei. Só que lá na frente, quando eu parei pra pensar nisso, que sentimento de raiva tava em mim, que eu tava vibrando, que eu atraí uma pessoa raivosa para me agredir. Ele não me agrediu, não chegou a me agredir, tá? Até mesmo porque se ele me agredisse, ele seria preso na época, né? Mas assim, hoje, quando eu olho assim, caraca, eu tava emanando energia de raiva, eu não tava nem percebendo. E era uma pessoa boa. Mas o que você tá emanando aí do outro lado? Sabe? Você pode não estar percebendo, porque você não tá acostumado a olhar para o outro como seu espelho. Ele é o teu reflexo daquilo que você está vibrando. Aí fica a pergunta: o que você está vibrando para atrair? Se você for homem, mulheres tóxicas para sua vida.
Se você for, ou, né, se você gostar de mulher, né? E se você que gosta de homem, por que você está atraindo homens tóxicos para sua vida? Por que você está atraindo para sua vida pessoas raivosas? Por que o dinheiro não vem até você? Por que para você vem situações tão ruins? E hoje eu mudei a minha vida. Eu tenho vizinhos maravilhosos. A minha senhoria, quando ela sai, que ela vê que tem alguma coisa no lugar lá que ela sabe que eu compro, assim, ela me liga e pergunta: eu tô aqui em tal lugar, você quer isso? Os meus vizinhos, a mesma coisa. Antes eu tinha problema de conseguir alguém para ir no mercado para mim fazer alguma coisa. E hoje eu não tenho mais esse problema. Antes eu atraía médicos horríveis para minha vida. E até pouco tempo, lembrando que agora, em dezembro, no ano de 2024, no início, a atendente com a má vontade me deu uma informação incorreta. Então, até pouco tempo, eu ainda estava vibrando no negativo, nessa questão de saúde. Mas, quando foi em fevereiro, agora em outubro, né, no final de 2024, a vibração começou a mudar e eu mudei a minha realidade. Então, hoje, atualmente, eu estou me recuperando da cirurgia. Tem coisas que eu ainda não posso fazer a nível de trabalho, né, a nível pessoal, porque eu estou me recuperando. Mas que você faça essa prática aí de hoje, tá? Mas não faz uma vez ou duas vezes, não. Faz para sempre. É autoanálise. Isso vai ajudar muito você que tá aí do outro lado. Muita luz, muita paz, muito amor em nossos corações. Até a próxima.